quando anda vai, quando anda exercendo um trabalho, que tem problemática, que tem coisa que está trabalhando no desenvolvimento, que tem armena quando anda meste, que men se tem 6 nanang, kuta tra, maneira de bisa zero standard, kuta tra riba nan so, aí passa setembro, depois de 2 anos, não há coordenador, kuta bem não, pero ta ano que ta loop me junto com não passou, ture não kuta tra de departamento, tem 30, 35 anos, tá se trabalho, que men tá renang bom preparar, que men se você tem problema de trabalho, acercar o departamento aí do na boquejo. Tem solução para o problema. E me que bisabo, timbia tradota chega com quejo, eta forward quando anda bisa si tem razão. Pero timbia não tem razão. Então anda bisabo letterlijk en figuurlijk men anda bisa kubo não tem razão. Nanda bisabo é verdade. E tem a rabia, vai pagar abogado, e não dá para caso também, ou não vai ainda mais caso. Depois, não dá boli, bem back sa kami, bem pisar, me kipo assim, para sombra, na vai abogado, na fia sem kiko, abogado com 3.000 florin, e caso tem o sigi, não que bem se canos, com abogado prode, e com não tá vai. Tu vonas acaba, of um caso andando, acaba com abogado, acaba, a ova mira, como cometeu falho, para sombra, único coisa, que nós não estamos na coisa de buscar nos direitos não. Nós estamos buscar passar roupas que não é importante. Nos direitos não, nós laga para banda of quem de di. Rumanan, mira costa enviar, passa para sombra, vai mal informação, se coende de mala fé. Of ende que a passa de costo semejante cubo. Então, ela quedou dido, timbia, e que povo também quedou dido. Talvez sempre me avisa acercar a gente que são tique mais cubo. Que tem que tem roupa pequenas, que tem roupa conhecimento, que lá nos pueblos que da bobo também tem. Pouco dia me tá de uma reunião, que diferente ende, sabi, e me avisa não, me quer sa na corso nós tem uma lesa tá vai de aire. Nande ko mi provinsi que malesa ta, mi di maripera hopi bia nang kusa hopi ta try di laga nang kusa menos que da bobo. Anto mi tabi sa rumana esse nos taga nada ko ne. Mas nos tenen nan sa, mais consciente nan tabira e mais preparar nan ta para enfrentar turcos. Tem só sei que me que pedir cada gente kusa qualquer matéria que está bom dentro que pode dominar bom, compartilhar na outro conosco. Então, a minha visa sempre, a gente sabe sempre tá para escutar. Mas eu te enviava o papo com ele cabeça assim, me sabe. Maneira com ele 9%, Miami com ele, a começar uma discussão comigo, tocando de 9% de abuso, ora uma visa, vale esse 9% não. Quem sabe, brother de mim. Mas não, toma tempo, vou passar do oriente, vou mira com ele, que o brother bisabo não está correto. Nós temos que stop, não? De riba é tendência, maneira de ver é tendência de cachorro. De cachorro, cachorro, lá que nós bisa, tá para na punda, na banda de bruxa e a banda. Eta wow, começa wow, mas já pisa mes. E cachorro na outra banda, tá tendo na punda wow, eta começa wow, sem sabe que sai da wow. Tá se o bem de bisa é tendência de cachorro. Para sombra, nós tá papião cos, para sombra nós tá tendo ende di. Então, tem costa que nós me se poleza, me por sentir-me orgulhoso que me tá tem líder que tá bisa nós sempre analisar, observar, então lesa. Lesa, de como pessoa vai sentar adiante, vamos ser lesa, para debater com ele, para sombra, é bem bom. Então, para debater com ele, também está bom. Então, me tá querendo esse aí, então, coisa que nosso pueblo me se sinhase, sinha lesa, stop de bang, laga gente di. Se nós vimos aqui é tópico de abogado prodeo, se você tem problema com assunto de labor, qualquer índolo que pode bota bem na app na maneira de abisi, bota bem entregar queijo,
Seja, porque certa informação, último tempo na que também tinha conta de pouco de trabalho também tem mútuo acordo com outro rumano, você paga mais bontino, mas porque então sempre quando trece para nós lá nós passadores de nós não tem ganância, passou nós não tá cobrado nada, nós não tá amigo com dono de trabalho, nem nós não tá inimigo, única coisa que para é costa honesto, para é costa fair, para tu rende sentir bom, para somar para agora de conta de nós também, não também wederzijds goedkeuring, we zijn doos daarbij de acordo para assim X coisas, que a ideia não tem mais chanchuia nos trai da toma lugar, que tá retener sem, que tá tendo sem, especialmente de coisa de observem aí, maneira nós tursa, é observem já está artigo 16.5i. Como ele está bisa, se você tem de 1 ano para 5 anos, tá luna, de 5 para 10, tá 2 luna, de 10 para 15, tá 3 luna, esse tá para ano, de ano, me tá de 1 ano para 5 anos, tá 1 luna, de 5 anos para 10 anos, tá 2 luna, de 10 anos para 15 anos, tá 3 luna, e de 15 anos para arriba, tá 4 luna. Que como que eu indico, observe aí também, me tá passando, aqui dentro ali, e observe aí, tá caminhando, é dono de trabalho, tá anunciado, que me faz uma petição para kitabo, of me tem ideia de kitabo. Então, você dois também de um acordo com o outro, mas o acordo pagar você em santia, que você observa tá bom, você vacância dá garante, que vem dia não que você tem, que vem cultura costa em place, assim mesmo de sal bem, que nós vamos tomar é second opinion. Não vai dengueira para só ele bisa o tenau de 5 a me rende, com a 23 mil florin, pero ora me ver conta é sempre na nanta tem 29 mil florin. Que men não passou esse ano halta sinei bota vai guerra mesora não laga não conte para sombra não lubidaram manang esse ano tá umbiaba tanye depois manhã bom digo vai trabalhar mais depois de 20 anos bom não tenho vai lanta vai mais então botou ele botin 55 anos tá difícil para vai trabalhar não como vira bio pero vai virar caro. Nanta prefera tu muende com não por cinta coach em que demo lugar com não deve tu abo para sombra babira caro vou tendo com experiência então não tenho que pagar o bastar a experiência. Ons bem back riba abogado prodeo bota bem na direção arbeidszaken na apna gebouw bota entregar quejo nanta wak boquejo nanta por uma moda de intermediar entre abo com bodão de trabalho. Não tem que o bodão de trabalho que está injustamente, não te explica o bodão de trabalho que costa não vai corretamente, e tem razão, a botar tem razão, que também passa, é caso de tem assim chama slag commissie também, que também é bom, pode ir nem com slag ou não pode ir não slag, ou slag na PDP, não justificar, botar bem na remarque para um advogado. Advogado está tendo o caso, advogado tem o caso diante de corte. O que passa? Jair tu ainda que ganha 3 mil florin para luna. Não te bisa, advogado tá teco minimum loan, tá prodeo, botar, não paga nada. Que me botando com 7,93 por hora, botar em advogado por nada, sem não paga nada. Pero ¿qué te pasa? Vos tienes 3 mil florin por hora, pero vos tienes 3 mil florin para luna, pero vos tienes 2, 3 lunas na casa. Bueno, te paga um advogado que deve cobrar 1.500, 2 mil florin para pleito um caso, pago 3 mil, já? Quanto? Que botar a senhora aí? Bota manda pedir ministro de Justiça para dispensação. Que se tem será? Bota trazer uma carta, bota vice-ministro, bota emitir salário de 3 mil florin, pero essa que não também gasto não, por motivar o gasto não, anto paluna te saque me da sobra, me tenho que pagar água, luz, que men minuting e moda para
chega ng abogado. Anto, me pedibo, mirando, mi situação, como está ding, me que dispensação para me também põe abogado. Prodeo. O ministro está analisando o caso, e pode fazer duas coisas. E põe uma carta para avisar, ok, bota bem na remarca para põe abogado, off, lo que vou motivar, não convencer, também tem opção que vou avisar, vou notar, e não está contra a lei, para sombra lei, também tem que me um loan para ter abogado, por nada. Ora, bisabo que, ok, mirando a situação de bo, que não pode pagar abogado, pero tem tabel na direção na arbeidszaken, quanto sem boting be paga na elança ontvanger, bote bem que carti, não bisabo tá 150, tá 125, 350 número, mais alto bocenta, mais tanto boting que paga. Que me não pensa nunca que o salário está alto, não põe abogado, prodeo, bini sempre. Não está explicado, não está coachbo, que boting quase e como boting quase, boting uma carta, que se eu que não bisa me me tem 5.000 florins, ou tem 4.000 florins, me não está bini, pois tiene que tem 4.000 euros pagando hipoteca, kiko, é sempre tá sali, pouco crap. Que me hora bota trabo carta, bota mandei para o ministro tem a última palavra. Vai um abogado, pero bari para que é abogado não está trazendo interesse, bari para que tem certo ponto não que vai ser bem com ele, que tem uma vantagem ou certa ponência não, então bari para que não está usando não para benefício do caso, para somente que botar um caso que está hobby factível, para fora bom abogado não está para que nós não podemos fazer caso aqui, então laga wes do novo veredicto final quem tem razão se não. Então a botar para que é abogado não está traga laga nos bisa na bom bem-estar e não está basic tá saca lo máximo que é caso tá com ruta que botar bisa me sentir me bom para sombra é ponto na que me bisa 3 de caso de lante que tá na minha ventaja e tá bingo net costa que tá na minha desventaja. Que como pode assim? Não desesperar, não fada, bota tudo ponto não, que bota hanha, que é abogado, não atrás na bo favor, ou que não a hinca de caso na bo favor, que bota mira, que bota tem hope chance de ganhar caso, ou é caso por ruta mais outro, bota que ponto aí, dembo carta, que bota assim que carta, bota mandei para o ministro de Justiça. Ora, o ministro de Justiça analisar é ponto aí. Dembo carta, ministro de Justiça, por chega de lei que está donado outro advogado via direção arbeidszaken, que men por ganhar outro advogado para defender o caso. Pero a mari para hobby não está muito lié para minta interessar, minta worry, minta bay papia, minta kiko rumanang. Dem vida no. Tem de mira nada gente ganha sem sacrificar. Bom mestre sacrificar para lograr bom meta. Nada que bom ganha como regalo, no. Prome hobby biabo no tem valor je, passou bono a sacrificar para botine. Tapos sa biabo te mo siya ng oras in the class, kung numero, abori ka lang ng bicycle, promedia ng tamasya, nechi, one tela, be, después botan ibentado yung kurada, faltong tire, faltong wheel, faltong kiko, paso ta alo ko na yung regalo. Tapos say, mitabisa, no fada, no degusta, hingga sinakis, sempre de momento, matra 20 ay pende, mitaba tong trado exemplar, mitaba tong trado ka sacrificar pa kompanija, mitaba tong trado ka inka turmi energia pa negócio, anto timbeta triste bisa, hindi nang kata 30, 40 anos, botanya kami na doon itrabota ko na kaya bunto banda pa sombra naya un de mas young of panano paga, botanya ko nanta ko ende ko ayuda ng tempo de
Camina na ta kasi na zero, buta nang pariba pia, pero hopi biya eno ka ayuda na lugar, dinang doon ang golden handshake. Manita pa, hopi biya hasta, bobo mira, din siyato camina kaos na bay robes. Camina Mr. Kitene Fitrabaw na doon ang golden handshake. Ang tumiti bisa de mimes, kiko tapasa e hindi pobre. Di kong itawaro tratasini. Di kong hasta mi bobisa itawaro humiya. Mientras que e gente aí, tur dia talante fisikama, tur dia tabing trabaho, pabo negócio florescer. Paso tá impossível. Pero verdade romana pabisa, awe de tempo moderno aqui, onde bisabe tem 20 anos na minimum loan. De 20 anos que passei, e negócio aí, e assim ganache, ofta sempre ele break even. Talvez você sempre ama boga para loan tabel, maneira para santursa, loan tabel. Aqui na minha advertência para sindicato não do setor privado. Hinka din basta CAO ng loan tabel. Loan tabel significa bota valora e hindi. Tur ay na fin de ay bota bise basta aqui que eu tô passando meu amigo of minha amiga. Bo comportação para com negócio tava assim aqui para sombra não tame funcionário que explica vou ter 2 vezes para aí vou tomar no januário vou ter bole ter 1 den juli agosto aí então den dezembro de novembro vou ter bordeling gesprek significa se vai dar empregado algum tarefa pe cumprir com ele. Na começamento aí, aí você não pode passar não, bota mira, lá que bisa ba doon 10 ponto pedir com ele. May aí tá 7 só bem claro com ele. Você não pode sentar em cambiar para só passa mais comitar, bota wa que po chega su blanco. Então dezembro, bota tem bordel que espera com ele, e não cada trador na mês tá valorando mês. Não po bisa que dono no guste, te yude je dono, no tin lai kune, ta tal trado, a ganha riba nang, po também tarefa para cumprir kune. Se você não para cumprir que tarefa, tá bom mês, tá do novo mês mal bordel que não tá vai dilante. Bota mira que negócio tá florescer, para sombra cosme que bisa no. Caminho da tin trado demotivar, que botanya? Botanya. Hopi ziekte melding, botanya absenteefse, botanya produção abou, hasta botanya ladronice também. Com nenhum dia costa aqui, não tá bom nem para edon de trabalho, nem para tradomes. Então, demes você, me que bisa tudo don de trabalho, não? Basta hama tradona ladrão. Que hora é ladrão? Ora tem rapport de polícia. Ora bo llama polícia tá bini, tem rapport traha, que a gente que em verdade ela que bocos. Basta tira para, llama gente ladrão, duna trado tu sorte de número, mientras que abonta ak bomes. Mitanya, é conecta falta de respeito para o gente, que o gente que tá bem bom negócio, e tá bem exercer sua labor honesto. Fai não pode cometer na trabalho, mas o treino cometer fai que não está. Que não está que nós não cometer falho. Tá fora de nós falho na nossa senhora humana. Fora de nós falho na nossa vida grande. Então, ora vou cometer falho, não te quita nada na boca o bisa bo proimo, sorry, ma falha cubo. Não te quita nada. Pero um coisa mais reparando com só aqui, é tendência que nós temos de outro, de barrica de outro, especialmente de negócio não, of sector privado, hasta do governo. Hinka outro, de barrica de outro, diz para você de bom mês bom, tem caminho que nós temos para que coque. Para sombra, mal notícia, pode ir na costa que nós temos que mira, desenlace não fatal. Para sombra, nós ganhamento, of nós mal informação, tabuta, hinka conta partida, tudo sua mente também de dinheiro.
tiene que por que criticar essa compensador de tinco no por. Pero coisa mais triste que tá, a pouco tá ganha ribuende. A pouco tá saca mentira de uma colega de trabalho. Passou um bota e a luz que ne bota mira uende. Kuta às vezes o máximo pelo gabay de lando, então coisa mais reparado em trabalho. Bota ena que tá trano, ena que tá sacrificar. Ena que tá dando tudo o que para a companhia vai dilante. Tem que tá tra cabalmente. Net ore bira vai beber pouco, ou vai banho do ebin. Londa talento tá. Ela vai ver. Ela vai beber a hora. É uma das coisas que hora que me chega talento. Logo até te sei te trado. Então é gente flow. Quando tá assinada, passou a mirar o dry ela vira com yabi. Ela começa a trazer o seu computer, passou uma chora solitária da bedonga. After o Facebook tá também, bota mira costa na trabalho, bota passa no Facebook. Ou bota dentro cantor, maioria biak bota dentro de cantor, tariba solitário nanta, ou bota dentro aí nanta sentata conversa. Bota pode o mesmo bonta, que dia na kita tra. Antor humanang bonota vai trabalho. Mita bole bisa, mas nos ministra bisa, pa vai trabalho, bota vai trabalho, pa vai traha. Gana bo pang honestamente. Gana bo pang de cada dia para você sentir satisfeito. Que vai produzir para sombra, se você negócio, que você vai tratar turmenta, tem trabalho, você também tem trabalho. Se você pretender correr do trabalho, vira sua lomba, você pode ir telefone. Papai com o brother, ou sister, hora riba celular, não também gasto não unforeseen, que não tá gasto não que é dono de trabalho a premirar. Mas em cada budget de roupa e negócio, tem custo andam unforeseen no custo, mas você quer stoel da quebra. Você quer computer da danha. Você quer glass de porta da dal quebra. Você quer slot não te serve mais. Você quer bateria de auto da danha. Você quer vai passar logo taia bula. Que não tá me sendo unforeseen no custo. Que tá gasto não como não premirar, mas custo na bocas. Você quer pipa de água da bula na bocas. Você quer peri luz da quima. Você quer botar televisão no tramas. Você quer erco. Esse exercício, não service na tempo, é para dar hora para outro. Que tem custo na rumana, asa de nos vida diário, nós temos que ter conta com ele, botar algum banda para sombra, botar uma surpresa. Lá também de bode não quer estar, botar uma bateria. Taia quebra. Volta neta stop de funcionar, bora dieta quebra. Número, que me está custando que nós não podemos premiar não delantar, que não também passa. Tá pensei, me tá bisa, é dono de trabalho tampouco, passou cosmisa, que o gasto não de telefone, certo caminho não, tá mais alto mês. Fora de telefone, hopi alto, não tá alto, demais alto. De com, passou até um tradota que dá hang hora, na celular, na bukas mo nota siya. Ora bo bel mi tingo ya mo back. Paso bonding karchi. Ta konsi na trabalho bota papa 1 hora, 2 horas com bo amigo, bo amiga. Af ko kalke familiar bota na telefone. Que me rumanang cuida costnang di trabalho. Cuida lo que bodon di trabalho ting. Forale nanding construction amayege di hanyamiko sitwasyon ng kamina na kumpra 5 mukul, chiquito, patrako niya tarin din yung. Nabay ka sudur. Aw, ito kiko ba kepe ng kibo muray kuboketa? After umaitlen di jesing umeta ting, patrunay trako niya ba ito kayo bay kasko niya? Ruma, na-explica ba saan koso? Bota bay trabaho, patra. Bota bay trabaho, pedon yung trabaho gana seng, pagabo, passou hobby bem, me que bisou bem também. Hobby a nossa papia com o dono de trabalho não tá bom para, não tá verdade. Coisa dono de horas para abo tem você tem beta trapa abo. Passou abo se tem caso tudo fim luna. Com os salários, hobby bem dono de trabalho não vai caso com nada. Passou então enganashi. Costa para o dido. Nós mesmo mira tem biata me costa todo dido, pero já ainda que drive passou que esperança que costa pick up. Kung nanta saca ng gasto, não passou não se tem gasto. Não tem gasto. Bimba também entrar, botem os horas para fim luna banho você. Com etanhe esse aí, entender sabo, passou umbra batra, porque você.
Empo bisao basta eluna aqui, mitanabo mitar pa sombra cos no tá bom. Abon que tende se porque você é completo, tá? Porque me bisa cada trado. Ser honesto, ser motivar, ser consciente, que mientras tanto que bodoi trabo boting, anto e doi trabo também que bis de mesmo rosea, trata bo trado que também trabo com smack, e também trabo com ânimo, e também trabo gozoso, anto nanto costa bis no holandês, e também vendensrijk. Química bem que sei, e trado tá começar a pensar para bo com e tem quase pe costam by mamio. Kiko me tem quase. Com me tem quase Kiko. Anto a Mari Paraco ora e trado não tá bom motivar. Se me di nang tem uno, que essa costa não estranho, não que na mesa a la outros atenção. Romanang corsote de nós. Corso nota de nenhum gente. Corsote de nós. Se estranheiro não, por bem corso, bem mira, bem busca trabalho, tem mais que 50,000 ilegal riba nos país. Quando não que vai back, tanificar romanang, nós corso tá bom. Único costo nos pensar assim, vira solo pueblo. Van uni. Diferente de opinião, tem tur caminda. Prensa também me que business aqui. Duna bom informação na etrador e fonang. Lagi mira que tem parte de pida barranca aqui. Nós não tem para destruir o lugar aqui. Pero vamos para como solo homem, para construir coisa, para somos se gente não de pilog, porque chinês, 2 horas para a Holanda, acaba bem coisa. Passou na bise, ko lugar que tá bom romanang, tur tanheiro ko biak nante bisao, nós tá tranquilo. Anto nós ko ta yudi coisa. Nós ko ta corosole nang konan sa kinanang, no ta mira valor de barranca aqui romanang. Nós necesitamos solo bloque, solo pueblo, para dia. Nós podemos, em verdade, nós somos pátria livre. Então, no laga, gente não já foi, que tenho bem dando nosso les como está. Nós temos turcos, nós não temos nada, mas nós temos turcos. Nós temos um país que nada não está produzindo aqui nada, mas nós temos turcos. Badingano como apple, bota como apple. Badingano como pera vai comer. Kiko ko boting apelsina, nós não temos nada com esta tanança aqui nada. Pero nós estamos combinando tour, drive. Turcos nós estamos aí, Romano. Dá sei, amatra no departamento de governo, 25 anos, até ainda me tem não, me publicava quanto trador está pedi permite para bem que da biba na corso aqui não. Ora é permite chega de 2 anos, ou 3 anos, quando não tem o back, ou pedi não que é ilegal, ou pedi não que é back. Com lágrima, não tá tu sorte de maneira. Para que daqui não? Passou aqui o humano tá bom. E me quer mensagem para nós jovens não. 30 bom mês de área de trabalho. Trabalho honesto. Começar chiquito, vira grande. Bunta gana 10,000 de tiro. Não. Começar chiquito, pouco a pouco, viver com o que botim. Stop de ta materialista romanang. Stop de pensar para sobre de seng bota gente. Bota gente fe dia bananse. Bota gente fe na princípio que Deus Deus promete que bo mama nanse, promete que bo geração nanse, Deus ta saca botingo bem awe. Bota gente caba. Onde cadena dikita si bo gente. E cats de carro na bopia, of course, de auto carro ta si bo gente. Bota gente fe dia bananse. Anto lá que nós top de wak é parte material. O parte material ainda malo, pero não assim maneta eta nos Deus. Não assim maneta nos mesetim para nós mirar mundo, para nós conta, não é verdade. Ser bom mês, romanang. Corsou de nós, ban trapa corsou. Para sombra orbo viaja, bom mira, kiko tem a fonang, bote bisa nome, corsou ta mio, corsou ta bom. Tapi chega um momento que nós temos que unir humanos. Nós temos que unir, especial, nós dois de trabalho. Me tu mensagem para você.
do, com 30 anos passar, batu me demo serviço, awe, não me se vira bom inimigo, para sombra, aí chega um momento que tem que vai, ela serviu por 30 anos, bota tate, como se fosse um cachoita, bota tate, como se fosse não tá nada, começar a hobby de hobby não, com depois eu tomo negócio não tata, Hindi nang kolanta ko bosang tata, fina yong, ko awe, botu negócio, tapa via de hindi nang ko 30, 40 anos dembo sa negócio. Ko começar ko botata tempo, botata não tati nada. Of bo maior não tati nada. Hindi na a dal vla manenda bisa na papel, dal vla sa ka vla ko bo maior nang, ko awe, bosa lanta ko cuchara de oro demboka, dis, para que tu rato, anto dune na merito, paso sinang buntati nada. Rumana, me está contento que me pora hiba parte que você awe. Nós lo sigue com força de Deus, tursimang. Hiba e mensaje. Me tem mi colega nang ayega aqui para seguir com o programa Consciência Civil. E não acaba, e não stop, le não stop tampouco. Nós lo sigue toda a noite. Nós lo sigue fuerte, nós lo sigue com poder de Deus. Para sombra, a ruta aqui, nós não podemos virar back. Para sombra, tá mensagem, nós vamos fazer no princípio. Ante mensagem tá governo limpo, sem corrupção, então, lá que nós vamos entrar para a gente que tem mais mestre. Danke, como por dentro de Moçancas, Deus bem nacional Bosantur, Pueblo Soberano Tei, Paqueda. Danke.